Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui gravando mais um vídeo que publicarei na minha rede social. Conforme falei no vídeo passado, estive na 47ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em São Paulo, no Templo do Belém, e fiquei sabendo, foi dito em plenário, até uma pergunta que eu fiz, quantos inscritos para ter acesso ao plenário da 47ª AGO? 4.000 inscritos. Não é verdade? Esteve muito menos. Se teve 1.000 pastores de fora de São Paulo inscritos nesta convenção, foi muito. Nem os pastores do Belém, os pastores presidente do interior, fora de São Paulo, a maioria não esteve presente porque não estão satisfeitos com o rumo que a nossa CGADB já vem tomando já há algum tempo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado aí nesta bomba que estoura justamente hoje sobre a CGADB, na pessoa do seu presidente, na pessoa da convenção, na questão da Assembleia de Deus, CGADB. Meu Deus do céu, é aquilo que a gente vem noticiando sempre aqui no canal e muita gente acha que é coisa da minha cabeça. Tá certo? As disputas pelo poder, as ditaduras, as dinastias, os nepotismos, essas disputas pelo poder, a corrupção moral dentro da Assembleia de Deus, esse sistema maligno que foi implantado dentro da Assembleia de Deus durante décadas está aí. Você acha que é coisa da minha cabeça? Eu fui marcado nessa postagem que está no Fuxico Gospel, o Isael, todos os créditos ao Isael pela reportagem, por trazer à tona tudo isso que está acontecendo. Então peço toda a sua paciência e atenção para o vídeo de hoje, porque muita coisa vai ser dita sobre essa questão da CGADB. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, comenta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações para de bom grado receber todo o material que a gente postar aqui. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus. Hoje livre do sistema, aquele sistema que eu acabei de falar, para confrontar esse sistema pelas escrituras, palavra de Deus. O canal A Voz Apologética é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Então fica comigo, irmão, até o final desse vídeo. Eu peço toda a sua atenção e paciência, ok? Tá aqui, eu fui marcado no site do Fuxico Gospel, né? O Instagram do Fuxico Gospel tá aqui, ó. Essa reportagem que o Isael colocou, tá até aqui, ó. O vídeo que a gente vai postar tá aqui, tá certo? E a matéria tá toda aqui, mastigadinha, viu? Quando eu vi a matéria, eu digo, meu Deus do céu, tá vendo aí? Para confirmar aquilo que eu venho falando aqui há muito tempo. Então tá no site do Instagram, também está no site do Fuxico Gospel, está aqui, ó. Pastor denuncia corrupção na CGADB e pede mudanças na presidência da instituição. Está aqui. Em vídeo, pastor Davi Nobre acusa a CGADB de fraudes, favorecimento político e tentativa de centralizar o poder lá em São Paulo. Ou seja, eles vão tirar a CGADB do Rio de Janeiro, transferir para São Paulo para concentrar todo o controle, todo o governo ali na região de São Paulo, no projeto familiar, porque é aquilo que eu venho falando direto aqui, irmão. Infelizmente, a Assembleia de Deus hoje virou um projeto familiar. E tem dono. Só você, meu alienado pentecostal, ainda não se deu conta disso. A Assembleia de Deus hoje tem dono. E muitos desses donos da Assembleia de Deus, de muitas convenções Brasil afora, são famílias que imperam durante décadas aí. Eu sei que tem gente que vai confirmar isso aí nos comentários, porque já vivenciou isso, já viu isso. Famílias entranhadas dentro da Assembleia de Deus durante décadas. É os Ferreira, né? É os Câmara, é os Wellington, é os Malafaia, é os Ailtons aqui em Pernambuco, e assim a família durando perpetuamente no poder das Assembleias de Deus, esse projeto familiar que tomou conta e está aí. Só não vê quem
foi abduzido por lavagem cerebral, doutrinação assembleiana e virou analfabeto funcional e alienado pentecostal. Tá bom? Então tá aqui, ó, a matéria no Fuxico Gospel. Vá lá, se quiser ver a matéria, tá lá. E a gente tá com o vídeo na íntegra aqui para mostrar a você. Mas antes disso, deixa eu mostrar a fala do Isael. O Isael vai dar uma pincelada na hora em que a gente for postar o vídeo, aí eu solto. Beleza? Mas vamos ouvir aí o Isael falar um pouco sobre essa polêmica. Senhor Jesus. Opa, deixa eu só botar aqui. Calma lá. Se você é membro de qualquer igreja e Assembleia de Deus no Brasil ligada à CGADB, esse vídeo é para você. Não pula, não sai, aguarda só um pouco, porque o que você vai ouvir aqui, talvez você vai estar ouvindo pela primeira vez. Talvez não, talvez você deve ter ouvido em algum outro lugar, mas é importantíssimo que você preste bastante atenção nas coisas que serão faladas aqui hoje. Recentemente eu gravei um vídeo que dizia, no título, né? A CGADB corre perigo. E naquela ocasião eu falava a respeito do pastor Neemias. Você deve lembrar o caso do pastor Neemias, lá de Minas Gerais, que teria sido condenado lá atrás por abuso, né? Por ter cometido um crime de ordem sexual. Bom, isso já passou. Já passou porque o pastor Neemias foi empossado, né? Vice-presidente da CGADB, não tem mais o que fazer. No entanto, esse, acredite, é o menor dos problemas da CGADB. Se fosse somente isso, irmão, estava fácil de ser resolvido. E aqui não é alguém, um youtuber, um fofoqueiro gospel, criticando, apontando os problemas da CGADB. Não, calma, aguarda um pouquinho. Atentai, Brasil. O que vai ser mostrado aqui não é apenas a minha opinião, mas a opinião de um pastor muito competente, muito respeitado dentro da própria hierarquia estrutural da CGADB, que traz revelações chocantes, não só sobre a CGADB, não só sobre a família patriarcal, né? A família que comanda a Convenção Geral da Assembleia de Deus por mais de 40 anos. Tá vendo aí? Mas também a respeito de uma suposta fraude. Uma suposta fraude não, várias fraudes, né? Ele diz, por exemplo, que durante várias eleições, houveram fraude e que o pastor Samuel Câmara, que teria concorrido nessas eleições, teria efetivamente vencido, né? Teria sido vitorioso, mas não foi por alguma razão. Sempre dava que ele perdeu, quando na verdade, segundo esse pastor, há indícios que comprovam que não era bem assim. Ele também faz uma alegação muito grave a respeito dessa recente Assembleia Geral Ordinária, 47ª. Segundo ele, os números não batem. Os números de pastores presentes, confirmados e inscritos, não batem com o que de fato estava sendo visto lá. Ele disse que há inclusive a possibilidade de números terem sido criados, né, para poder chegar ali ao mínimo necessário, né, formar o quórum para poder então tomar a decisão. A gente vai assistir o vídeo de um depoimento muito forte que ataca em diversas frentes a liderança da CGADB, fala sobre a venda do prédio lá no Rio de Janeiro, que será vendido por cerca de 28 milhões de reais. E ao invés de vender para comprar outro, vai ser vendido para alugar uma sala em São Paulo. Ele fala sobre, olha que interessante, eu venho falando sobre isso aqui há um tempo, o relacionamento entre o pastor José Wellington Júnior e a sua irmã, a irmã Marta, né, que é deputada. Segundo esse pastor, ele tem ouvido nos corredores que os dois não se falam há muito tempo. E quem acompanha esse canal já viu eu falar sobre isso aqui, ó, tem muito tempo também, né? E não é só isso não, né? O próprio pai não estava falando com o filho, eu já falei sobre isso aqui também. Fizeram as pazes assim meio que forçado, porque há um interesse de que, na verdade, o pastor José Wellington Filho, né, o Júnior, ele não substitua o pai, por exemplo, na Confradesp, mas olha que aí, quem assuma seja o pastor Joel, né, que é filho também do pastor José Wellington. disputas pelo poder, tá vendo? Há um problema grave ali, a Marta não se dá bem com o duelo. Tá vendo? Não é de hoje Disputas que pelo isso poder. acontece. Enfim, quando eu disse, era apenas fofoca, né? Mas agora a gente vai ouvir o pastor Davi Nobre, falando a respeito disso. Ele vai tocar em assuntos sensíveis e é muito importante que você assista até o final, para que você
possa conhecer um outro lado da CGADB que ninguém fala, que ninguém tem coragem de falar, mas esse pastor falou. A gente vai assistir ele falar e assim que terminar a fala dele, eu volto aqui e faço algumas considerações para a gente concluir o vídeo, tá bom assim? Então, assim, só para pegar uma carona aí na fala do Israel, e algumas pessoas dizem que é coisa da cabeça do Israel, disseram isso de mim também, irmãos, que era coisa da minha cabeça. Você está vendo coisas onde não existem, Pedrosa. Não existem ditaduras nas Assembleias de Deus. Isso é coisa da tua cabeça. Dinastia. Oxi, esse negócio de dinastia, Pedrosa, para com isso. Disputas pelo poder. Existe isso não, Pedrosa. Nepotismo. Rapaz, tu tá vendo coisas. Né? Corrupção moral. Não existe corrupção moral dentro da Assembleia de Deus, Pedrosa. Entre os pastores, não existe. E tem gente alienado que chega nos comentários para contar isso, irmão. Então, vamos ficar aqui com a fala do pastor, muito conceituado, viu? Por sinal, eu fiquei sabendo, pelo próprio depoimento que ele está dando aqui, que ele é neto de um dos pastores, tá certo? Que andou com Gunnar Wingren e Daniel Berg. Ele é neto de um dos pioneiros pregadores lá da Assembleia de Deus quando começou. Vamos lá. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui gravando mais um vídeo que publicarei na minha rede social. Conforme falei no vídeo passado, estive na 47ª Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em São Paulo, no Templo do Belém, e fiquei sabendo, foi dito em plenário, até uma pergunta que eu fiz, quantos inscritos para ter acesso ao plenário da 47ª AGO? 4.000 inscritos. Não é verdade? Esteve muito menos. Se teve 1.000 pastores de fora de São Paulo inscritos nesta convenção, foi muito. Nem os pastores do Belém, os pastores presidente do interior, fora de São Paulo, a maioria não esteve presente porque não estão satisfeitos com o rumo que a nossa CGADB já vem tomando já há algum tempo. Nós tivemos o pastor Samuel Câmara, candidato por algumas ocasiões, concorrendo ao cargo de presidente da convenção. Qualquer um dos associados, dos membros da CGADB, tem o direito de concorrer à mesa diretora da Convenção Geral. É verdade que antes era cargo por cargo e mudaram justamente para dificultar que outra chapa fosse formada para concorrer com a chapa da mesa diretora de gente. E nós sabemos, irmãos, infelizmente, as práticas secular, as práticas do mundo já estão dentro da nossa igreja, da nossa convenção. Há informações de que o pastor Samuel Câmara foi eleito em todas as convenções, em todas as eleições que ele concorreu. Agora, houve momentos que os inscritos que votariam nele era maior do que os inscritos que votaria no outro candidato. Agora, como isso foi feito, só Deus sabe. Então, para que nós possamos mudar esse quadro que está aí, os irmãos prestem atenção. Eu só queria dar uma pausa aqui na fala dele. Esse vídeo está na internet, viu, irmão? Esse vídeo em que o pastor Samuel Câmara ele denuncia a CGADB, está na internet, irmão. Eu tenho até esse vídeo aqui, tá certo? Eu tenho esse vídeo aqui, ele está na internet aí. Esse vídeo aqui, ó. Convidados para estarem em Belém do Pará, a igreja onde tudo começou, 16, 17 e 18. E agradecer terem recebido o nosso convite com a revista e com a prestação de conta daquilo que está sendo feito no centenário. A Convenção Geral e a Convenção do Estado do Pará teve por bem marcar um outro encontro que nós vamos incluir na nossa programação e eu estarei lá com a nossa igreja celebrando na minha cidade, na cidade de Igreja Mãe, uma semana antes, em outro estádio, nós estaremos lá celebrando, fora de data, fora de época, espero tê-los também conosco. O que não aconteceu. Ao encerrar a sessão desta manhã, e eu não voltei à tribuna, me foram feitas imputações. Imputações de comprar a igreja, imputações de que os membros da convenção que presidem são desviados, bandaleiros, arruaceiros. Fica ao senhor presidente a responsabilidade. Ó, José Wellington ali, ó. De provar isso. Ó, José Wellington lá sentado. Tá vendo? Ele tá lá sentado. Isso é a convenção geral da CGADB, viu, irmão? Na época. Foi criada para isso.
E eu, pastor, não devo favor a ninguém que servi-la, também não estou aqui para ser desrespeitado, ela saberá disso, e caso não exista prova, talvez teremos que uma interpelaçãozinha para que saibam que aqui não se diz respeito a igrejas, nem caráter de indivíduos, aqui somos iguais. E aqui não se discute santidade de um de outro, porque excesso de santidade é hipocrisia. Então, senhor presidente, gostaria de ser desmascarado com as provas das suas imputações. Mais ainda, o senhor disse que nós processamos a convenção para tomar patrimônio. Eu queria sugerir que Vossa Excelência tivesse muito cuidado, porque se nós processarmos por aquilo que o senhor fez lá em Porto Alegre, com nossa convenção, agora o senhor vai aprovar uma convenção em condições muito diferentes, iguais, o senhor vai nos deixar. O que o senhor disse em Porto Velho, o que foi dito em Vitória, de nós, se nós entrarmos na justiça, não tem patrimônio de convenção, de casa publicadora, seu que pague aquilo que, talvez no arrobo, sei lá, de excesso de poder, o senhor tem me chamado e me desculpe. Nós não estamos aqui, não somos bandalheiros, não somos aguaceiros. Cortaram o microfone. Por fim, senhor presidente. Pastor Sócrates. Irmão, por gentileza, deixa o som para o pastor Samuel terminar. Por fim, senhor presidente. Pastor Santana foi linchado, citado no documento com a permissão desta mesa aqui, como ladrão. Eu acho uma falta de respeito e eu tomara que o pastor Santana, nós estamos sendo embarados. Por fim, senhores do plenário, opa, pastor, Por gentileza, mantenha o som do orador. eu estou sendo cortado. Por fim, amados irmãos e pastores da Bahia, eu gostaria que os senhores acompanhassem comigo nesse último minuto a rota, a saga de lixamento que qualquer convencional que se levanta chamado por Deus para disputar a eleição, qualquer convenção que apoia alguém que disputa a eleição, sofre nesta convenção. Tá vendo, irmão? Escutem bem, 3 convenções vão ser aprovadas aqui. Uma no Amazonas, porque esta mesa nunca teve apoio lá para voto. Rachado com a segunda convenção. Bahia nunca teve apoio, rachado porque nunca teve apoio. Agora, Minas Gerais, que não acompanha esta mesa, agora rachada com a mesa. Paraná, se previna, é a próxima convenção. E o Acre. Os senhores estão matando lideranças que saem daqui. O poder dos senhores não é eterno. 4 minutos. 4 minutos. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Isso tá na internet, viu? Você pode conferir isso aí. No dia em que o pastor Samuel Câmara foi silenciado pela direção, na época, da CGADB. Lamentável uma situação dessa. E você vem dizer que as coisas andam bem dentro da Assembleia de Deus e feliz. Não diga um negócio desse, não. Procure ajuda, meu irmão. Alienação é doença. Alienação é doença, irmão. Procure ajuda. Essa mesa atual, Conselho Fiscal da Casa Publicadora, decidiu, junto com a mesa da CGADB, transferir a sede da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que é em Vicente de Carvalho, para São Paulo, porque Vicente de Carvalho é um lugar perigoso, o Rio de Janeiro é um lugar perigoso, mas nós sabemos que o Rio de Janeiro não é só Vicente de Carvalho, não só tem Vicente de Carvalho. As maiores empresas do Rio de Janeiro e até do Brasil estão na Barra da Tijuca. Então poderia ser vendido a sede da convenção e comprar salas em um prédio administrativo para compor a mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Mas por quê, pastor Davi? Porque eles querem modificar ou transformar ou transferir a sede da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Por quê? Eles não vão ficar só nisso. Eles vão transferir também a Casa Publicadora das Assembleias de Deus para São Paulo. Porque a intenção é que a CGADB e a CPAD seja uma extensão da Igreja do Belenzinho, São Paulo. Essa que é a pura verdade, é a pura realidade. E como eu e muitos pastores não pretendem se desvincular da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, CGADB, nós só temos um caminho a tomar. Eu conversei com um pastor que foi advogado nessas eleições passadas e eu disse para ele que aproximadamente 70% dos ministros não pagam a sua anuidade. E ele me disse que é muito mais do que isso. Então, a CGADB não tem dinheiro para bancar a própria convenção, a própria mesa e os funcionários que tem. Foi dito que eles alugariam uma sala em São Paulo. Como é que pode? Eles saírem de um prédio que tem estrutura, que tem sala para todos
todos os conselhos e desfazer aquilo tudo e ir para uma sala em São Paulo. Uma sala. Não tem nem como levar os móveis, as coisas que pertencem à CJDB. E quando nós estávamos em São Paulo discutindo, ou melhor, foi colocado em votação, porque não houve discussão, eu fui o único convencional que me levantei e fiz alguns questionamentos, mas ninguém falou. Nós tínhamos ali representação de vários tudo presidentes comprado, de irmão. e ninguém questionou, ninguém falou nada. E todo mundo está vendo que a intenção é esta. Primeiro, nós vimos um presidente ficar quase 30 anos no poder e quando ele sai, ele deixa seu filho como presidente. Esse Dinastias. Seu filho, que é o presidente atual, já está desde 2017 como presidente. Dinastias. E quando a Assembleia de Deus, dos missionários, Daniel Berg, Gunnar Ving, Samuel Nistron, Nelis Nelson, Alcebiades Vasconcelos, Francisco Pereira do Nascimento, Túlio Barros Ferreira, Cícero Canuto de Lima, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, estive no Belém na época que ele era o pastor, eu estava indo para o campo missionário e eu visitava as igrejas para levantar oferta para a minha viagem e ele me recebeu lá no Belém. Então, como funcionava? Existia um rodízio, não entre os vice-presidentes, mas o rodízio era na presidência, até no pastorado da igreja. O pastor não ficava perpetuamente numa igreja só. Pode ver que na igreja de Belém, Pará, a igreja teve 8 ou 9 pastores, mudava os pastores. E outras igrejas no Brasil, mas hoje ninguém quer fazer rodízio. Hoje ninguém quer sair da sua igreja. Não querem mudar de igreja, de campo. Mas na presidência da convenção também era feito rodízio. Mas agora nós temos um presidente que oferece cargos para os pastores, que tem voto, que podem dar voto, é oferecido cargos para ter o apoio para o presidente, e com isso nós não temos rodízio na presidência. Nós deveríamos ter também rodízio na presidência. Tem rodízio nos vice-presidentes, nos secretários, deveria ter também no presidente. Uma outra coisa, o presidente, o primeiro tesoureiro da convenção é de São Paulo. A sede da convenção está no Rio de Janeiro, e o tesoureiro é de São Paulo. Então, queridos pastores das Assembleias de Deus do Brasil, aonde chegar o meu vídeo, vamos orar, vamos levantar uma campanha de oração. Se a gente ora por políticos, se a gente ora para a situação política do Brasil, por que não levantarmos um clamor contínuo entre os pastores, esses 120 mil pastores, e começarmos a trabalhar para que façamos uma campanha e começarmos a pensar em nomes de homens de Deus que temos no Brasil para liderar? Tudo bem que ainda daqui a 4 anos, mas nós temos que começar a trabalhar a partir de agora e começarmos a montar essa diretoria e fazermos a inscrição do maior número possível para que não haja nenhuma dúvida na contagem dos votos, mesmo que seja eletrônico, mesmo que seja online. Se a inscrição for uma diferença grande, não tem como haver dúvida. E eu acredito que nós temos que tomar uma decisão. O pai passou para o filho e o filho está introduzindo o neto como líder geral da mocidade. E daqui a pouco, o pai, o filho e o neto. Então, queridos irmãos, vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus misericórdia. Vamos pedir a Deus interferência. Se há coisas nessa venda da sede da convenção, nós temos que pedir, exigir transparência na venda. Se o valor é 28 milhões, conforme foi dito no plenário, que esses 28 milhões seja comprado o novo prédio, o terreno para a nova sede da convenção, que já está programado e aprovado para ser em São Paulo, e que nós não permitamos que a Convenção Geral das Assembleias de Deus seja uma extensão do Ministério do Belém. Eu tomei conhecimento lá de um pastor de São Paulo dizendo que o presidente da mesa não fala com a sua própria irmã. Eles estão de mal, estão zangados, porque eles têm problemas internos lá na sucessão do velho, do decano. Há uma briga interna, estão de mal, estão sem se falar. Aonde se viu um negócio desse? Eu pregar o evangelho, eu orar, eu estar no púlpito da igreja e não falo com a minha própria irmã? Que negócio é esse? Que história é essa? Portanto, meus queridos irmãos, esse que vos fala, como eu disse no áudio passado, é neto de Adriano Nobre, que ensinou português a Daniel Berg na vinda, levou os missionários para a casa dele na ilha de Marajó, e lá ensinou português aos dois. Adriano Nobre fundou a Harpa Cristã. Adriano Nobre foi pastor durante 2 anos em Belém do Pará, substituindo o Gunnar Vingre, que tinha ido à Suécia. Adriano Nobre foi pioneiro nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Foi convidado para ser pastor aqui na Assembleia de Deus, do campo de São Cristóvão, 338 na época, e não aceitou. Então, queridos, como eu disse no áudio passado, não estou reivindicando nada para mim. Se eu quisesse ser alguma coisa, tanto na geral como na estadual, eu entraria nessa política baixa, suja, que infelizmente já vem sendo realizada há muito tempo no nosso meio. Porque eu sempre me posicionei contra as arbitrariedades
de pastores, e nós precisamos mostrar que somos independentes, que podemos sim dar o grito da vitória, o grito da esperança, e que daqui a 4 anos mudarmos esse quadro. Mesmo que eles façam a convenção em São Paulo, nós temos condições de levarmos, não é? E como foi a eleição passada, foi feito online, é só nós escrevermos mais do que eles, e nós mudaremos esse quadro. Portanto, queridos irmãos, não vamos nos calar, vamos adiante, porque as Assembleias de Deus pertencem ao Senhor Jesus e a CGADB e a CPAD pertencem às Assembleias de Deus ligadas a elas. Portanto, que Deus abençoe os irmãos. Nós temos como mudar esse quadro. Nós temos como mudar essa situação. Temos meios para mudar esse quadro. Nós vamos orar, vamos buscar a Deus e eu me coloco à disposição para poder ajudar, como já estou fazendo, e espero que outros façam a mesma coisa, sem agredir, sem ofender, mas falarmos a verdade, a pura verdade. Eles levaram essa decisão para São Paulo porque sabiam que lá teria maioria e eles aprovariam o que quisessem. Mas Deus é grande, Deus é fiel. Até lá, a paz do Senhor Jesus. Eu admiro a esperança do nobre pastor, mas pelo que a gente percebe dentro das convenções das Assembleias de Deus, irmão, tá entendendo? Isso não vai acontecer. Primeiro porque para deixar aquela cadeira da presidência dá problema, irmão. Ninguém quer deixar a cadeira da presidência. Porque você sabe quanto é o salário de um presidente. Você sabe como é o padrão de vida de um pastor presidente? Ah, irmão, ele vai abdicar da presidência, do Olimpo das Assembleias de Deus? Não vai. Tá vendo aí? Então, este vídeo, este testemunho serve justamente para dar crédito, base, às minhas denúncias que eu venho fazendo aqui no canal sobre a Assembleia de Deus. Uma instituição que se transformou em um covil familiar, onde a família impera. E as dinastias, elas estão aí há décadas. Décadas. Tá entendendo? Então esse empreendimento familiar, irmão, da Assembleia de Deus, está entranhado em muitas convenções. Muitas. Salvam-se algumas, mas muitas convenções, esse empreendimento familiar dura até hoje. Eu citei algumas, no começo do vídeo eu citei algumas famílias, né, que estão no poder durante décadas. Isso é uma realidade em nossos dias. Na minha série de vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre o sistema da Assembleia de Deus, eu falo categoricamente sobre cada ponto: ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. E em cada ponto eu coloco os fatos na mesa, desafiando os assembleanos de plantão a me provar que eu estou errado, a me provar que eu estou enganado. E até agora ninguém conseguiu, irmão. Não é porque eu sou dono da verdade, não. É porque contra fatos não há o que se argumentar. Não há. E você vem dizer que está tudo bem dentro da Assembleia de Deus? Não está. As coisas só vão andar bem dentro da Assembleia de Deus quando acabarem com esse negócio de pastor-presidente. E que as eleições sejam transparentes e rotativas, para eleger o pastor que vai administrar aquela congregação. E que de 3 em 3 anos ele seja removido e colocado outro em seu lugar. Acaba com esse negócio de pastor-presidente, irmão. Centralizar o governo. Tá entendendo? Antigamente, com Daniel Berg e Gunnar Wingren, no começo da Assembleia de Deus, a mentalidade governamental ainda tinha traços batistas. Era a representação de pastores. Era assim. Porque Daniel Berg e Gunnar Wingren eram batistas. E eles tinham esse sistema de governo. Mas com o passar do tempo, quando começou a primeira convenção surgir, não foi? Depois surgiu a CGADB, mas a primeira convenção começou ali as disputas pelo poder. Até porque entre 1930 e 1940 houve um certo desconforto entre os pastores brasileiros e os pastores suecos. Os missionários suecos e os missionários brasileiros entraram ali em algumas discordâncias. A prova é tão grande que Paulo Leivas Macalão, deixando a CGADB, criou o Ministério de Madureira. Por quê? Porque ele era uma pessoa, segundo historiadores, que não tinha assim uma certa submissão a Gunnar Wingren. E fez coisas que Gunnar Wingren, no seu diário, escreveu que o Paulo Leivas Macalão era uma pessoa quase que insubmisso.
Isso está nos anais da história. Está entendendo? E muitas outras coisas a gente poderia citar aqui para mostrar que as disputas pelo poder sempre existiram dentro da Assembleia de Deus. Mas e você? O que você acha disso tudo? O que você acha da situação da Assembleia de Deus como um todo no Brasil? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui no card da série de vídeos que a gente tem aqui no canal falando sobre o sistema da Assembleia de Deus. Entre lá, conheça o sistema e procure confrontá-lo. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.